Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Bernardo de Claraval. Quando Deus começa a agir, até aquilo que parecia definitivo pode ser transformado. Livro de Esther, capítulo 8, mostra a continuação da grande reversão, iniciada no capítulo anterior. Amã já havia caído, mas o problema ainda existia. O decreto de destruição contra os judeus permanecia válido em todo o império. Isso nos ensina algo importante. Às vezes Deus remove a origem de um problema, mas ainda precisamos enfrentar as consequências que ficaram. No versículo 1, o rei entrega a rainha Esther à casa de Amã, e Mardoqueu passa a ocupar posição diante do rei. Aqui encontramos reversão. Aquele que era perseguido agora é honrado. No versículo 2, o rei entrega seu anel a Mardoqueu, o mesmo símbolo de autoridade antes dado a Amã. Aqui vemos transferência de influência. Isso revela algo profundo. Deus pode mudar completamente posições e cenários no tempo certo. No versículo 3, Esther volta a falar diante do rei, chorando e suplicando pelo povo. Aqui encontramos perseverança. Mesmo após conquistas importantes, ela não abandona a responsabilidade. No versículo 4, o rei novamente estende o cetro de ouro. Aqui vemos favor contínuo. No versículo 5, Esther pede que o decreto de Amã seja revogado. Mas surge um problema importante. No versículo 8, o rei explica que um decreto selado em nome do rei não podia ser anulado. Aqui encontramos consequências permanentes de decisões erradas. Isso nos ensina algo essencial. Algumas escolhas humanas deixam marcas difíceis de apagar, mas Deus ainda pode criar caminhos de livramento dentro das circunstâncias. No mesmo versículo, o rei autoriza Esther e Mardoqueu a escreverem um novo decreto. Aqui está o centro do capítulo. Quando algo não pode ser apagado, Deus pode criar uma nova direção capaz de mudar o resultado final. No versículo 9, escribas são chamados e o novo decreto é enviado rapidamente para todas as províncias do império. Aqui vemos urgência e responsabilidade. No versículo 11, o novo decreto permite que os judeus se defendam daqueles que desejassem destruí-los. Aqui encontramos oportunidade de preservação. No versículo 15, Mardoqueu sai da presença do rei vestido com roupas reais azuis e brancas, com grande coroa de ouro. E a cidade de Suzã se alegra. Aqui vemos honra após sofrimento. No versículo 16, o texto declara algo poderoso. Para os judeus houve luz, alegria, regozijo e honra. Aqui encontramos esperança restaurada. O cenário que antes parecia condenado começa a mudar completamente. No versículo 17, em muitas regiões, pessoas passam a respeitar os judeus. Aqui vemos transformação pública. Livro de Esther, capítulo 8, nos ensina que Deus pode transformar cenários de destruição em caminhos de livramento e esperança. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre perseverança. Fala sobre saúde interior ao continuar, acreditando mesmo em meio às consequências difíceis. Fala sobre honestidade ao reconhecer que escolhas geram resultados. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir permanecer firme em Deus. Fala sobre resistir ao desespero. Fala sobre interpretar reversões como ação da providência divina. E fala sobre Deus acima de tudo, pois somente Ele pode transformar situações aparentemente irreversíveis. Aqui está a verdade central. Deus continua abrindo caminhos mesmo quando tudo parece perdido. Mas cabe ao homem permanecer firme, perseverante e confiante. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Aquilo que parece definitivo para os homens ainda pode ser transformado por Deus. Livro de Esther, capítulo 8, nos deixa verdades firmes. Deus pode mudar cenários inesperadamente. Esperança permanece mesmo em tempos difíceis. Perseverança fortalece a fé. E o futuro é moldado por quem continua, confiando mesmo, diante das consequências mais difíceis. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes existem situações em nossa vida que parecem impossíveis de mudar. Obrigado, porque o Senhor continua sendo Deus de livramento e esperança. Fortalece minha fé para que eu não desista diante das dificuldades. Dá-me responsabilidade espiritual para
permanecer firme mesmo, quando enfrento consequências complicadas. Cuida da minha saúde interior, para que o desespero não domine meu coração. Livra-me das tentações da incredulidade, da desistência e do medo. Dá-me honestidade para reconhecer que minhas escolhas produzem resultados. Ensina-me a interpretar os momentos difíceis como oportunidades para confiar ainda mais em Ti. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha perseverar em fé. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima do medo, acima da desesperança, acima da ansiedade, acima das circunstâncias difíceis. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de confiança e perseverança. Que eu nunca esqueça que o Senhor ainda pode transformar cenários que parecem impossíveis. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.